Olá, meu nome é Moisés Bauer e nós estamos aqui então no nosso terceiro vídeo da série onde eu estou contando um pouco mais da minha história, da minha trajetória, meu crescimento. Falei já da minha infância, o acidente que sofri na infância. No vídeo anterior falei como foi me deparar com essa situação de dupla deficiência nessa fase tão precoce da minha vida, os desafios, as dificuldades, as marcas que ficaram desse evento. E foram vídeos um pouco mais longos, densos e difíceis, inclusive para mim, né? Principalmente o vídeo anterior a este aqui, onde eu falei um pouco do pós-acidente, foi um vídeo que eu cheguei a pensar seriamente em não publicá-lo, porque eu talvez tenha me alongado muito nos temas, misturado o tema da questão mais traumática com já a questão da educação, da reabilitação, mas por não me sentir à vontade de voltar a falar sobre o tema das dores, enfim, eu preferi dar sequência aos vídeos, colocando ele da forma que ficou mesmo. Peço desculpas se ficou um pouco confuso ou extenso demais. No vídeo de hoje, eu pretendo e falarei para vocês abordar então a minha vida acadêmica e o meu começo na inclusão profissional. Concluí o ensino médio com os apoios todos que referi no vídeo anterior, e nesse momento eu queria muita coisa para a minha vida. Eu lembro que eu dizia que eu queria me formar em Direito, que eu queria ter formação em computação, porque sabia que a tecnologia era muito importante como ferramenta de acesso mesmo à informação para mim. E também tinha muita vontade de ter fluência no idioma inglês. E aí, nesse espírito de querer muita coisa ao mesmo tempo, bem típico de um adolescente, de um jovem de 18 anos, eu comecei fazendo a faculdade de Direito na Ritter dos Reis, em Canoas, universidade particular, e a faculdade de Bacharelado em Letras na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Por 2 anos, eu alternei fazendo Direito pela manhã, em Canoas, e 3 vezes por semana, Letras em Porto Alegre, lá no campus da agronomia, que para quem conhece Porto Alegre sabe que é distante para caramba. E após 2 anos, com essa vida de dupla jornada acadêmica, Direito e Letras, eu optei por fazer um estágio na área do Direito e me dedicar exclusivamente ao Direito, e abandonei o projeto de Letras, o projeto Aprender o Idioma Inglês numa faculdade de de Bacharelado em Letras. Então, a minha vida acadêmica foi bastante focada para o Direito. Nesse momento, o acesso a livros acessíveis era muito restrito, na verdade não existia. O que existia num formato acessível eram alguns códigos e constituições em braille, e que muitas vezes eram já desatualizados, né, em razão da constante alteração legislativa que temos no Brasil. E a forma que eu usava para estudar era basicamente lendo resumos dos cadernos das colegas ou dos colegas, aqueles colegas mais dedicados que anotavam até os suspiros dos professores. Eu pedia o caderno emprestado deles na semana anterior à prova, fazia uma cópia e pedia para alguém gravar para mim. Geralmente o meu irmão ou a minha irmã faziam a leitura desses textos. Alguns colegas de aula também se dispuseram muitas vezes a fazer essa leitura dos resumos para eu poder estudar. E quando tinha que fazer algum trabalho acadêmico, eu usava um scanner e digitalizava página a página de livros, de capítulos inteiros de livros, para poder ter acesso à leitura do livro e poder depois redigir o meu trabalho acadêmico e fazer as citações bibliográficas. Eram bastante trabalhosos esses escaneamentos, essas digitalizações dos livros,
mas é um processo que a grande maioria das pessoas cegas no Brasil viveram e vivem muitas vezes até hoje. Hoje já é bastante diferente o acesso à leitura para as pessoas cegas, mas ainda não é perfeito. Está longe de chegarmos no ideal. Nesse espírito, com o apoio dos colegas, com o apoio da família, eu pude ter acesso aos livros, ao conteúdo escolar. Fazia as minhas provas, na grande maioria das vezes, de forma oral, algumas vezes escritas, no computador da faculdade. E no segundo ano, quando eu deixei de fazer a faculdade de letras, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um momento acadêmico e profissional bastante importante para mim, por alguns aspectos. Primeiro porque aí eu pude conhecer pessoas fantásticas que me ajudaram muito também. E aqui eu quero destacar 3 delas. 2, na ocasião, eram procuradoras do Estado, doutora Maria Alice Hofmeister, que tenho a felicidade de ter contato com ela até hoje, e a doutora Liana Zavascki, que também era uma procuradora que me dava muita atenção, muito apoio, muito estímulo para seguir estudando e trabalhando. E a terceira pessoa foi a Marília, que na ocasião era estagiária e hoje é procuradora do Estado, seguiu carreira na Procuradoria-Geral do Estado. A Marília também gravou muito material para mim e me ajudou depois gravando materiais para estudar para um concurso na Justiça Federal que eu fiz aproximadamente 1 ano depois que eu estava nesse estágio. E esse ano que eu estive na Procuradoria-Geral do Estado, além de conhecer essas pessoas importantíssimas para mim, eu pude começar a compreender melhor o funcionamento do judiciário, das lides jurídicas, ou seja, de todo o contencioso que há e os vários ângulos e espaços de argumentação, de defesa de direitos. E aí, ao longo desse ano que eu estive fazendo estágio na Procuradoria-Geral do Estado, eu tive a possibilidade de fazer um concurso, que só a história desse concurso daria já um outro vídeo e eventualmente eu possa vir a fazer para contar um pouco das barreiras, das dificuldades que a gente encontrou em alguns concursos que realizamos. Mas eu tive a felicidade de, com 20 anos de idade, com todo o apoio que eu recebi de várias pessoas, entre elas essas que eu citei já aqui no vídeo, neste vídeo, passar no concurso da Justiça Federal, que era específico para a Vara Federal de Canoas, que estava abrindo naquele ano de 99. E aí, com 20 anos, eu me tornei, com bastante felicidade, servidor público federal no cargo de técnico judiciário da Justiça Federal em Canoas, na primeira Vara Federal de Canoas. E isso foi um passo muito importante, uma conquista muito significativa para mim. E pude também conhecer uma série de outras pessoas importantíssimas para a minha vida. E eu pude aí já em tão pouco tempo, estando aproximadamente na metade do meu curso de Direito, conhecer mais um espaço do Poder Judiciário, de todo o mecanismo que envolve o sistema judiciário brasileiro. E aí eu costumo fazer uma reflexão, e vai ser com essa reflexão que eu vou encaminhar o encerramento desse vídeo, para não ficar muito longo, que eu pude, em tão pouco tempo, na minha vida acadêmica e profissional, me dar conta de uma realidade que foi muito importante para que eu compreendesse toda a morosidade do judiciário. Porque, primeiro, desde o acidente que eu relatei nos vídeos anteriores, eu me tornei uma das partes num processo judicial. Eu era autor de uma ação contra o município de Praia Grande. Depois, nesse ano que eu estagiei na Procuradoria-Geral do Estado, eu pude justamente ver como funciona a defesa do Estado, que em boa medida e boa proporção seria
também o trabalho dos advogados que defenderam o município de Praia Grande no meu processo. Compreender que por mais que uma causa possa parecer ganha para uma das partes, faz-se necessário aí toda uma defesa, todo um cuidado com o patrimônio, com o interesse de uma estrutura, de um órgão público, como é o município, como é o Estado e como é a União Federal. Então, com a vida prática, eu conheci a situação do que é o interesse de uma pessoa que entra na justiça reivindicando um direito. Estagiando na Procuradoria-Geral do Estado, eu pude conhecer todo esse trabalho importantíssimo, que muitas vezes me deixava até um pouco inconformado, de defesas que pareciam ser indefensáveis, que era o trabalho dos advogados do município, depois eu ajudando o Estado também a se defender em processos que muitas vezes tinham muita semelhança com a minha história também de vida. E aí, no terceiro momento, com 20 anos, passo a trabalhar dentro de uma vara federal, dentro do Poder Judiciário, e conheço como funciona efetivamente, já pelo lado de dentro do balcão do judiciário, toda a estrutura do judiciário, toda a tramitação de um processo, todo o ritual, todas as dificuldades e cautelas que exige para que o magistrado faça um bom julgamento. E isso foi realmente uma experiência de vida e profissional riquíssima para mim em diversos aspectos, e principalmente para eu compreender o porquê o meu acidente já tinha ocorrido há 12 anos, naquele momento, e ainda o processo judicial principal ainda tramitava sem previsão de chegar ao seu fim. Isso me ajudou bastante por conseguir ter essa compreensão, porque muitas vezes os meus pais, eu mesmo achava que o problema estava com o advogado ou com os advogados, e a gente percebe que a estrutura judiciária brasileira, pelo menos até então, foi concebida para realmente ter um processo por uma série de razões, algumas realmente de negligência ou desleixo, demorado, mas muitas outras vezes realmente porque todos os recursos e possibilidades de defesa exigem essa morosidade. Então hoje eu vou encerrar esse vídeo contando essa parte um pouco mais acadêmica e profissional, e eu volto num outro vídeo ou dando ênfase para a questão dos concursos, que talvez possa ser uma boa ideia, ou trazendo alguma outra peculiaridade desse período aí que eu tinha meus 20 anos, e também nesse mesmo período eu comecei a ter bastante atuação no movimento das pessoas com deficiência. Então, conto com vocês na audiência do próximo vídeo e até breve. Muito obrigado pela atenção.